Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais um vídeo de leitura literária aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês fragmentos da obra Céu e Inferno, do pedagogo francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, que certamente nós conhecemos melhor como Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Vou ler aqui para vocês trechos então de O Céu e Inferno, obra de 1865. Passo a palavra então agora, gente, a Allan Kardec. O porvir e o nada. Vivemos, pensamos e operamos. Eis o que é positivo. E que morremos? Não é menos certo. Mas, deixando a Terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser? Tal a alternativa. Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? É uma tese essa que se impõe. Todo homem experimenta a necessidade de viver, de gozar, de amar e ser feliz. Dizei ao moribundo que ele viverá ainda, que a sua hora é retardada. Dizei-lhe, sobretudo, que será mais feliz do que porventura o tenha sido, e o seu coração rejubilará. Mas de que serviriam essas aspirações de felicidade se um leve sopro pudesse dissipá-las? Haverá algo de mais desesperador do que esse pensamento da destruição absoluta? Afeições caras, inteligência, progresso, saber laboriosamente adquiridos, tudo despedaçado, tudo perdido. De nada nos serviria, portanto, qualquer esforço no sofreamento das paixões, de fadiga para nos ilustrarmos, de devotamento à causa do progresso, desde que de tudo isso nada aproveitássemos, predominando o pensamento de que amanhã mesmo, talvez, de nada nos serviria tudo isso. Se assim fora, a sorte do homem e da mulher seria 100 vezes pior que a do bruto, porque este vive inteiramente do presente na satisfação dos seus apetites materiais, sem aspiração para o futuro. Diz-nos uma secreta intuição, porém, que isso não é possível. Pela crença no nada, o homem e a mulher concentram todos os seus pensamentos, forçosamente, na vida presente. Logicamente, não se explicaria a preocupação de um futuro que não se espera. Essa preocupação exclusiva do presente conduz o homem e a mulher a pensar em si, de preferência a tudo. É, pois, o mais poderoso estímulo ao egoísmo. E o incrédulo é consequente quando chega à seguinte conclusão: gozemos enquanto aqui estamos. Gozemos o mais possível, pois que conosco tudo se acaba. Gozemos depressa, porque não sabemos quanto tempo existiremos. Ainda consequente é esta outra conclusão, aliás mais grave para a sociedade. Gozemos apesar de tudo, gozemos de qualquer modo, cada qual por si. A felicidade nesse mundo é do mais astuto. Gente, quem conhece Fyodor Dostoiévski sabe que esses 2 parágrafos de Allan Kardec sintetizam as questões morais, espirituais e de pensamento sobre a modernidade de Fyodor Dostoiévski. Assistam a minha aula, vou deixar o link aqui. A minha aula sobre Se Deus Não Existe, Tudo é Permitido. Vai ficar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E se o respeito humano contém a alguns seres, que freio haverá para os que nada temem? Acreditam esses últimos que as leis humanas não atingem senão os ineptos e assim empregam todo o seu engenho no melhor meio de a elas se esquivarem. Se há doutrina insensata e antissocial,
é, seguramente, o niilismo que rompe os verdadeiros laços de solidariedade e fraternidade em que se fundam as relações sociais. Suponhamos que, por uma circunstância qualquer, todo um povo adquire a certeza de que em 8 dias, num mês ou num ano será aniquilado, que nem um só indivíduo lhe sobreviverá, como de sua existência não sobreviverá nem um só traço. Que fará esse povo condenado, aguardando o extermínio? Trabalhará pela causa do seu progresso, da sua instrução? Entregar-se-á ao trabalho para viver? Respeitará os direitos, os bens, a vida do seu semelhante? Submeter-se-á a qualquer lei ou autoridade, por mais legítima que seja, mesmo a paterna e materna? Haverá para esse povo, nessa emergência, qualquer dever? Certo que não. Pois bem, o que se não dá coletivamente, a doutrina do niilismo realiza todos os dias isoladamente, individualmente. E se as consequências não são tão desastrosas quanto poderiam ser, é, em primeiro lugar, porque na maioria dos incrédulos há mais vaidade e jactância que verdadeira incredulidade, mais dúvida do que convicção, possuindo eles mais medo do nada do que pretendem aparentar. O qualificativo de espíritos fortes lisonjeia-lhes a vaidade e o amor próprio. Em segundo lugar, porque os incrédulos absolutos se contam por ínfima minoria e sentem a seu pesar os ascendentes à opinião contrária, mantidos por uma força material. Torne-se, não obstante, absoluta a incredulidade da maioria e a sociedade entrará em dissolução. Essa conclusão a que chegou Allan Kardec é a conclusão que está na raiz mesma de Fyodor Dostoiévski. E no meu livro, Dostoiévski, a Dialética, Fetichismo da Forma, Utopia como Conteúdo, cujo link eu vou deixar aqui embaixo, eu faço uma discussão aproximando Kardec e Dostoiévski nesses termos aqui da leitura dos fragmentos de O Céu e o Inferno. Torne-se então, aí eu falo, eis ao que tende a propagação da doutrina nihilista. Fossem, porém, quais fossem as suas consequências, uma vez que se impusesse como verdadeira, seria preciso aceitá-la. E nem sistemas contrários, nem a ideia dos males resultantes poderiam obstar-lhes a existência. Forçoso é dizer que, a despeito dos melhores esforços da religião, o ceticismo, a dúvida, a indiferença ganham terreno dia a dia. Mas, se a religião se mostra impotente para assustar a incredulidade, é que lhe falta alguma coisa na luta. Se por outro lado a religião se condenasse à imobilidade, estaria em dado tempo dissolvida. O que lhe falta nesse século de positivismo e cientificismo, século XIX do Kardec, em que se procura compreender antes de crer, é, sem dúvida, a sanção de suas doutrinas por fatos positivos, assim como a concordância dessas doutrinas com os dados positivos da ciência. Dizendo ela ser branco o que os fatos dizem ser azul, é preciso optar entre a evidência e a fé cega. É nessas circunstâncias que o Espiritismo vem opor um dique à difusão da incredulidade. Não somente pelo raciocínio, não somente pela perspectiva dos perigos que ela acarreta, mas pelos fatos materiais, tornando visíveis e tangíveis a alma e a vida futura. Todos somos livres na escolha das nossas crenças. Podemos crer em alguma coisa ou em nada crer. Mas aqueles que procuram fazer prevalecer no espírito das massas, da juventude principalmente, a negação do futuro, apoiando-se na autoridade do seu saber e no ascendente da sua posição, semeiam na sociedade germens de perturbação e dissolução, incorrendo em grande responsabilidade. Há uma doutrina que se defende na pecha de materialista porque admite a existência de um princípio inteligente fora da matéria. É a absorção no todo universal. Segundo essa doutrina, cada indivíduo assimila ao nascer uma parcela desse princípio, que constitui sua alma e lhe dá vida, inteligência e sentimento. Pela morte, essa alma volta ao foco comum e perde-se no infinito, qual uma gota de água no oceano. Incontestavelmente, essa doutrina é um passo adiante sobre o puro materialismo, visto porque ela admite alguma coisa, quando o materialismo nada admite. As consequências, porém, são as mesmas. Ser o homem imerso no nada,
ou no reservatório comum, é para ele a mesma coisa. Aniquilado ou perdendo a sua individualidade, é como se o homem e a mulher não existissem. As relações sociais nem por isso deixam de romper-se, e para sempre. O que lhe é essencial é a conservação do seu eu. Sem este, que lhe importa ou não subsistir? O futuro se lhe afigura sempre nulo, e a vida presente é a única coisa que o interessa e preocupa. Sob o ponto de vista das consequências morais, essa doutrina, a doutrina ali da absorção do ser no todo, é, pois, tão insensata, tão desesperadora, tão subversiva como o materialismo propriamente dito. Pode-se, além disso, fazer esta objeção. Todas as gotas d'água tomadas ao oceano se assemelham e possuem idênticas propriedades como partes de um mesmo todo. Por que, pois, as almas tomadas ao grande oceano da inteligência universal tão pouco se assemelham? Ora, porque o gênio e a estupidez, as mais sublimes virtudes e os vícios mais ignóbeis? Porque a bondade, a doçura, a mansuetude, ao lado da maldade, da crueldade, da barbárie? Como podem ser tão diferentes entre si as partes de um mesmo todo homogêneo? Disse-á que é a educação que a modifica? Nesse caso, de onde vêm as qualidades inatas, as inteligências precoces, os bons e maus instintos, independentes de toda a educação, e tantas vezes em desarmonia com o meio no qual se desenvolvem? Não resta dúvida de que a educação modifica as qualidades intelectuais e morais da alma. Mas aqui ocorre uma outra dificuldade. Quem dá a educação para fazê-la progredir, outras almas que por sua origem comum não devem ser mais adiantadas. Além disso, reentrando a alma no todo universal de onde saiu, e havendo progredido durante a vida, leva-lhe um elemento mais perfeito. Daí se infere que esse todo se encontraria, pela continuação, profundamente modificado e melhorado. Assim, como se explica saírem incessantemente desse todo almas ignorantes e perversas? Nessa doutrina, a fonte universal de inteligência que abastece as almas humanas é independente da divindade. Não é precisamente o panteísmo. O panteísmo propriamente dito considera o princípio universal de vida e de inteligência como constituindo a divindade. Deus é concomitantemente espírito e matéria. Todos os seres, todos os corpos da natureza compõem a divindade, da qual são as moléculas e os elementos constitutivos. Deus é o conjunto de todas as inteligências reunidas. Cada indivíduo, sendo uma parte do todo, é Deus ele próprio. Nenhum ser superior independente rege o conjunto. O universo é uma imensa república sem chefe, ou antes, onde cada qual é o chefe com poder absoluto. A esse sistema podem opor-se inumeráveis objeções, das quais são estas as principais. Não se podendo conceber divindade sem infinita perfeição, pergunta-se como um todo perfeito pode ser formado de partes tão imperfeitas, tendo necessidade de progredir. Devendo cada parte ser submetida à lei do progresso, que para o Espiritismo é a lei divina, força é convir que o próprio Deus deve progredir. E se ele progride constantemente, deveria ser tido na origem dos tempos muito imperfeito. E como pôde um ser imperfeito, formado de ideias tão divergentes, conceber leis tão harmônicas, tão admiráveis de unidade, de sabedoria e previdência, quais as que regem o universo? Se todas as almas são porções da divindade, todos concorreram para as leis da natureza. Como sucede, pois, que elas murmurem sem cessar contra essas leis que são obra sua? Uma teoria não pode ser aceita como verdadeira, senão com a cláusula de satisfazer a razão e dar conta de todos os fatos que abrange. Se um fato só lhe trouxer um desmentido, é que não contém a verdade tida como absoluta. Sob o ponto de vista moral, as consequências são igualmente ilógicas. Em primeiro lugar, é para as almas, tal como no sistema precedente, a absorção num todo e a perda da individualidade. Dado que se admita, conforme a opinião de alguns panteístas, que as almas conservem essa individualidade, Deus deixaria de ter vontade única para ser um composto de miríades de vontades divergentes. Além disso, sendo cada alma parte integrante da divindade, deixa de ser dominada por um poder superior.
não incorre em responsabilidade por seus atos bons ou maus. Soberana, não tendo interesse algum na prática do bem, ela pode praticar o mal impunemente. Ademais, esses sistemas não satisfazem nem a razão, nem a aspiração humanas. Deles decorrem dificuldades insuperáveis, pois são impotentes para resolver todas as questões de fato que suscitam. O homem e a mulher têm, pois, 3 alternativas: o nada, a absorção ou a individualidade da alma, o nada, a absorção ou a individualidade da alma antes e depois da morte. É para esta última crença que a lógica nos impele irresistivelmente, crença que tem formado a base de todas as religiões desde que o mundo existe. E se a lógica nos conduz à individualidade da alma, também nos aponta essa outra consequência. A sorte de cada alma deve depender das suas qualidades pessoais, pois seria irracional admitir que a alma atrasada de uma pessoa, de um grupo, como a do, por exemplo, do homem perverso, estivesse aí no âmbito do homem sábio, da mulher e do homem de bem. Segundo os princípios de justiça, as almas devem ter a responsabilidade dos seus atos. Mas para ver essa responsabilidade, preciso é que elas sejam livres na escolha do bem e do mal. Sem o livre-arbítrio, há fatalidade. E com a fatalidade, não coexistiria a responsabilidade. Todas as religiões admitiram igualmente o princípio da felicidade ou infelicidade da alma após a morte. Ou, por outra, as penas e gozos futuros, que se resumem na doutrina do céu e do inferno encontrada em toda parte. No que elas diferem essencialmente é quanto à natureza dessas penas e gozos, principalmente sobre as condições determinantes de umas e de outras. Daí os pontos de fé contraditórios dando origem a cultos diferentes e os deveres impostos por eles consecutivamente para honrar a Deus e alcançar por esse meio o céu, evitando o inferno. Todas as religiões houveram de ser em sua origem relativas ao grau de adiantamento moral e intelectual dos homens e mulheres. Estes, assaz materializados para compreenderem o mérito das coisas puramente espirituais, fizeram consistir a maior parte dos deveres religiosos no cumprimento de fórmulas exteriores. Por muito tempo essas fórmulas lhes satisfizeram a razão. Porém, mais tarde, porque se fizesse a luz em seu espírito, sentindo o vácuo dessas fórmulas, uma vez que a religião não preenchia, abandonaram-na e tornaram-se filósofos. Se a religião, apropriada em começo aos conhecimentos limitados do homem e da mulher, tivesse acompanhado sempre o movimento progressivo do espírito humano, não haveria incrédulos, porque está na própria natureza do homem e da mulher a necessidade de crer, e ele e ela crerão desde que se lhe deem o pábulo espiritual de harmonia com as suas necessidades intelectuais. O homem e a mulher querem saber de onde vieram e para onde vão. Mostrando-se-lhes um fim que não corresponde às suas aspirações nem à ideia que eles fazem de Deus, tampouco aos dados positivos que lhes fornece a ciência, impondo-se-lhes, ademais, para atingir o seu desiderato, a sua vontade, condições cuja utilidade sua razão contesta, ele e ela tudo rejeitam. O materialismo e o panteísmo parecem-lhes mais racionais. Por quê? Porque com eles ao menos se raciocina e se discute, falsamente, embora. E há razão, porque antes raciocinar em falso do que não raciocinar absolutamente. Apresente-se-lhes, porém, um futuro condicionalmente lógico, digno em tudo da grandeza, da justiça e da infinita bondade de Deus, e o homem e a mulher repudiarão o materialismo e o panteísmo, cujo vácuo sentem em seu foro íntimo, e que aceitarão a falta de melhor crença. O Espiritismo, segundo Kardec, traz coisa melhor. Eis porque é acolhido pressurosamente por todos e todas os atormentados da dúvida, aqueles e aquelas que não encontram, nem nas crenças nem nas filosofias vulgares, o que procuram. O Espiritismo tem por si a lógica do raciocínio e a sanção dos fatos, e é por isso que inutilmente o tem combatido. Instintivamente tem o homem e a mulher a crença no futuro, mas não possuindo até agora nenhuma base certa para defini-lo,
a sua imaginação fantasiou os sistemas que originaram a diversidade de crenças. A doutrina espírita sobre o futuro, não sendo uma obra de imaginação mais ou menos arquitetada engenhosamente, porém o resultado da observação de fatos materiais que se desdobram hoje à nossa vista, congraçará, como já está acontecendo, as opiniões divergentes ou flutuantes e trará gradualmente, pela força das coisas, a unidade de crenças sobre esse ponto, não já baseada em simples hipótese, mas na certeza, assim diz o Kardec. A unificação feita relativamente à sorte futura das almas será o primeiro ponto de contato dos diversos cultos, um passo imenso para a tolerância religiosa em primeiro lugar e mais tarde para sua completa fusão. Pessoal, esses foram fragmentos formidáveis do livro O Céu e o Inferno, do pedagogo francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, que nós conhecemos como Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. O livro O Céu e o Inferno, que dialoga profundamente com a obra do escritor russo Fyodor Mikhailovich Dostoiévski, foi publicado em 1865. Aliás, época em que Dostoiévski ainda vivia. Se vocês gostaram de mais esse vídeo de leitura literária, filosófica e espiritual aqui no meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo e disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, se inscreva aqui no canal e toque a sinetinha para poder receber as notificações. Embaixo desse vídeo você pode deixar os seus comentários e pode clicar no botão Torne-se membro, seja membro, para patrocinar aqui o canal, para que com o seu apoio financeiro eu possa dar continuidade à feitura das aulas ao vivo, das resenhas de livro, das resenhas de filme e das leituras aqui de Vassoler. Então até a próxima leitura, pessoal. Tchau, tchau!